Boa noite a todos. Daremos início na noite de hoje com as palestras, agradecendo a presença de todos. Alguém aqui pela primeira vez? Muito obrigado, obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite a todos. Os superiores e os inferiores. François Nicolas Madeleine Cordier Merlot, Paris, 1863. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual terá que prestar contas àquele que dela estiver investido. Não acrediteis que ela seja dada para satisfação ou vão prazer de mandar, nem tampouco, conforme acredita falsamente a maior parte dos poderosos da terra, como um direito ou a uma propriedade. Meus amigos, então, para iniciar a nossa reunião de hoje, como sempre, como de costume, com a prece. A prece rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe. Todos nós viemos a esta casa nesta noite em busca da assistência espiritual e da mão de Jesus na nossa vida, na nossa existência. Ele é o nosso mestre, é aquele que é o exemplo, o modelo, o guia para a nossa vida aqui na terra e no plano espiritual. É Ele também que é o governador espiritual da terra. Então nós vamos convidar a todos para se colocar em atitude de prece mental, para que nós possamos sintonizar com o plano espiritual positivo, plano espiritual elevado, que está nos assistindo nesse instante através dos mentores espirituais desta casa. Que possamos assimilar nesta noite tudo aquilo que aqui acontecer. O passe, a palestra do nosso companheiro nesta noite, os tratamentos espirituais que aqui são realizados, que todos nós possamos absorver o máximo, para que estes recursos de Jesus nos auxiliem e nos ajudam na nossa vida. Mestre Jesus, bondoso, amigo de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e a oportunidade de ouvir sobre o teu evangelho divino, que vai melhorar a nossa vida na medida em que nós melhorarmos a nós mesmos. Assim, Jesus, permite que os teus benfeitores amigos, os nossos mentores espirituais, anjos de guarda, aqueles espíritos que também aqui vieram em busca desta luz, dessa prece, que todos possam realmente sair daqui iluminados, aliviados dos seus problemas, das provações, das expiações. Então, Jesus, vamos à prece que o Senhor nos ensinou. Nos ensinou para que falássemos de forma tão positiva com o nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque é o teu poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Prezados amigos, como sempre, toda noite nós temos um companheiro aqui que nos ajuda a entender o Evangelho, a expor sobre o Evangelho de Jesus
naquele ponto que é importante para nós. O nosso companheiro leu aqui a mensagem do Evangelho, os superiores e os inferiores. Aí nós vamos convidar o nosso irmão Eustáquio Venceslau para fazer para nós, então, esse momento de instrução espiritual para todos nós. Ele é colaborador, companheiro lá do Centro Fraternidade, Centro Espírita, Grupo Fraterno Espírita, não é? Então, nós convidamos ele para... Fica à vontade aí entre nós. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre possa estar com todos nós e que, na verdade, nós, ao sairmos daqui, possamos estar levando aquilo que viemos buscar. Com toda certeza, o ambiente está animado de espíritos que estão aqui a trabalhar para cada um de nós. O Pai sabe a necessidade de cada um de nós e nós, quando buscamos, recebemos. Ele nos ensinou que pedis e obtereis, batei e a porta abre-se-vos-á. Aquela porta lá está sempre aberta àquele que aqui comparece, àquele que aqui pede. Nós hoje vamos falar um pouquinho a propósito do capítulo 17 do Evangelho, do Sede Perfeitos, e fala sobre os superiores e os inferiores. Engraçado que o texto evangélico, posto como foi disciplinado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, dá-nos uma ideia clara, não é, das transmigrações das almas, da pluralidade das existências, porque senão não teríamos como explicar as diferenças, não é, que nós todos os dias, a todos os instantes, nos deparamos aí na nossa vida, no nosso trabalho, nos caminhos por onde andamos. E aqui ele fala de o superior e os inferiores. Tem uma explicação, o Chico dizia que a Terra, antes de ser, não é, um mundo de provas e expiações, que é na realidade, a Terra é um grande educandário. Muita gente gosta de dizer que a Terra é um hospital, nada disso. A Terra é uma grande escola, é um educandário, onde estamos matriculados todos nós, porque ainda não sabemos e precisamos aprender alguma coisa. Os nossos mestres, aqui do plano espiritual, todos eles são sobejamente calejados trabalhadores da seara do Pai. E têm condições de dar àquele que está interessado em buscar. Por isso, no título de hoje, do Sede Perfeitos, quando nós falamos dos superiores e inferiores, vamos nos lembrar quando nós passamos lá pela cátedra da escola, e lá nós tínhamos os nossos mestres, acima dos nossos mestres nós tínhamos os nossos supervisores, um pouquinho além, não é, diretores de departamentos, e por finalizando, o diretor da escola, de forma geral. Não é diferente em relação ao plano para cá, para onde viemos. É claro que quando ele fala de superiores e inferiores, todos que estão aqui encarnados somos espíritos endividados. Ainda não aprendemos o mais basilar dos ensinamentos crísticos, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus veio e resumiu e sintetizou todo o seu trabalho, todo o seu enunciado, tudo aquilo que ele fez naqueles 3 últimos anos, ele resumiu quando estava na cruz, não é? Ao lado daqueles 2 companheiros que erraram mais do que ele, e disse: olha, Pai, perdoa essas criaturas porque elas não sabem o que faz. Expressão máxima do amor, que nós ainda estamos longe de aprender, que é o perdão. Gostaria de abrir um parênteses nesse instante, a propósito dos tempos bicudos em que estamos vivendo. O Brasil, particularmente nesse instante, passa por separações antes nunca vistas. Nós estamos degladiando vermelho com verde, amarelo com preto, e esquecemos a finalidade principal, não é? Brigando em família, irmãos com irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, não é? Por conta de facções. Mas o mais de todo, nós não estamos colocando, que é Jesus. A gente fala que é cristão, nos propugnamos a sermos
trabalhadores da seara do Cristo, quando para cá viemos. E chegamos aqui e ficamos discutindo por conta de flâmula, por conta de bandeira, por conta de partidos. O partido principal de todos nós é aprendermos a amar, perdoar e servir. Quem tem esses pressupostos no coração, com toda certeza, nos momentos de mais, digamos, em que a coisa esquenta mais, ele tem uma saída muito própria, que é ficar em silêncio e orar por aqueles que ainda não entenderam que o verdadeiro sentido da vida não está em estar do lado A ou do B, é estar do lado do Cristo de Deus. Jesus disse numa passagem muito interessante, quando ele fala que a gente precisava estar com ele sempre, porque ele já estava conosco, ele teria vindo para cá para estar conosco. E Tomé, então, sendo um dos seus discípulos mais incrédulos, pergunta a Jesus: mas Senhor, daqui uns dias o Senhor vai, e como é que eu vou saber que estou com o Senhor? E Jesus dá uma lição imorredora que nos diz que todas as vezes em que alguém bater na tua porta e derdes um copo de água, é a mim que o fazes. Todas as vezes em que der uma partícula, pequena que seja, de pão para alguém, é a mim que estás a dando. Todas as vezes em que ouvirdes, visitares as viúvas, os encarcerados, os doentes, os oprimidos, os desdentados, todos, quando destes as mãos, é a mim que o fazes. E aí ele completa de forma magistral: porque eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós. Isso é fantástico do ponto de vista do Espiritismo, do entendimento que o Espiritismo nos dá, que o Cristo de Deus está em nós. Nós todos somos sementes, somos filhos do mesmo Pai. Então por que as distensões, por que as diferenças? Só porque eu sou preto e na minha foto aí não apareceu? Né? É mais difícil, né? Já é o negativo e não aparece na foto, né? Mas não é, mas de qualquer maneira estou aqui. Então, na verdade, as diferenças que nós, em vida, não é, começamos e aprendemos a curtir. Nós achamos que a diferença, porque nós somos cristãos, então nós estamos salvos. Ah, eu sou espírita. O outro, eu sou... Mas a gente precisa ver o que tu fazes. Quantos dessedenta, quantos tira da fome, quantos só ergue, quantos ampara. Este é o perfume que o Paulo, o apóstolo, diz, né? Que é o perfume da caridade. Vós sereis distinguido pelo perfume que exalas pela caridade. Quando do nosso perfume, do suor do nosso trabalho, quem de nós de verdade está exalando o perfume do suor no trabalho da seara cristã? É uma pergunta que vai para cada um de nós. Quanto eu tenho dado de mim mesmo? Quanto eu tenho dado do meu talento para que outros possam usufruir daquilo que me fora dado? E aí a gente cai nos superiores, os inferiores. Quem são os superiores hoje? Superiores hoje, com toda certeza, são aqueles espíritos que vieram com a missão. E aqui ele diz, olha, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação. Quando o Pai nos delega algo, ele está dizendo que eu posso tirar se fizeres mau uso daquilo que eu te dei. Via de regra, nós todos aqui tropeçamos nos nossos propósitos de bem servir, os talentos que nos fora dado, não é? Lá na parábola dos talentos, se lembram todos? Alguns enterraram. Outros conseguiram fazer 30%, desenvolveram o seu talento em 30%, outros 50%, outros até 80%. E nós? Quanto dos talentos que nos fora dado está a serviço da causa maior, que é o nosso semelhante? Então, se somos superiores, se fomos investidos de uma capacidade, de uma autoridade pelo Pai, quanto desta autoridade eu tenho colocado ela a serviço dos menos favorecidos, dos menos abastados, dos menos, digamos, daquele reprobo da sociedade, daquele que está lá na fila de espera, é um dos últimos. Precisamos entender Jesus na nossa vida diária. Jesus não é aquele que está pregado no quadro, muito menos no crucifixo do nosso peito, e muito menos na conversa fula de tantos por aí. O nosso batismo no regime espírita é quando nós transpiramos diuturnamente na seara do Pai.
está batizado. Trabalhar para Jesus é ter a certeza plena de que eu estou enxergando no meu filho problemático, no meu cunhado, eu gosto de falar do cunhado, porque todo mundo tem um cunhado chato, no meu cunhado enjoado, não é? Naquele companheiro de trabalho, cri-cri. É aí que a gente tem que ter esse entendimento do Cristo, do perdão, de entender que ele ainda não está no nível do teu entendimento, de compreender que esse cunhado chato, ele fora posto nas nossas vidas para ser o agrilhão, para ser aquele espinho na nossa evolução, para nos testar o quanto estamos ou quanto já evoluímos. O Pai não violenta nenhum de nós, e a nossa doutrina fantástica veio de uma maneira tão clara, matar a morte e destruir o inferno. Não há inferno, não há morte. Somos herdeiros, o universo adentro, das nossas próprias obras. Nós somos herdeiros das nossas obras. Iremos responder amanhã, aqui, ali, acolá, Lourdes, aonde for, pelas nossas obras. Não nos será perguntado em que lar nasci, que cor que eu era, se eu era grande, alto, feio, gordo, bonito, amarelo, o que fizestes dos talentos que te dei. É esse o grande chamamento para o cristão. E o Cristo veio colocar de forma clara, objetiva, quais são os caminhos pelos quais... E aí muitos de nós vão dizer assim, mas eu ainda estou tão novo, né? Vou esperar um pouco, vou trabalhar muito, vou ganhar bastante dinheiro, daí eu vou abrir uma creche, vou abrir um asilo, vou. E aí a gente lembra também de uma passagem do Cristo, daquele cara que tinha colhido, né? Fartas, uma colheita farta, tinha enchido todas as suas tulhas e disse assim, o ano que vem eu vou plantar mais para colher mais. E aí o anjo passa e disse, meu amigo, essa noite você vai voltar para o plano espiritual. Então não vamos ser pegos de surpresa, não vamos esperar que a nossa tulha possa estar cheia, porque ela está. Nos fora dado muitos talentos, para que nós possamos ter mais tulha, juntar mais, acumular mais, para daí então começarmos a trabalhar. Muita gente acha a desculpa de que eu trabalho muito, minha família é muito grande, eu preciso trabalhar, eu preciso dar para essa moçada que está aí, meus filhos, meus sobrinhos, etc. Aí quando você pergunta friamente, quantas escolas para alguém que não seja da tua família, dos teus filhos, você paga? Bem, até agora... Quantas universidades, quantas faculdades tem pago? Nenhuma. Quanto você contribui na creche do teu bairro? Não com dinheiro, mas com presença. Eu costumo pegar muitos assim, né? Quanto você contribui na tua creche? Não, eu pago, o rapaz vai receber aqui 150 todo mês. Eu digo, você sabe onde é que é? Você já foi lá? E aí se engasgam. Talvez muito mais do que aqueles que o rapaz vai buscar lá todo mês, a tua presença fosse muito mais importante. Você como superior, como aquele que a quem ou bens, o Cristo te deu de montão. Aí você faz um recibo no final, pede recibo para descontar no imposto de renda, daquela merreca que você dá lá na creche, que você dá para o asilo. Meu irmão, põe a mão na consciência. Essa doutrina de verdade não é para qualquer um. Porque a gente está o tempo todo sendo cobrado das nossas atitudes, dos tesouros que temos, daquilo que recebemos, e de quanto disto que nós temos está sendo posto a serviço de outro. Não é fácil ser verdadeiramente um cristão, e por conseguinte ser um espírita. O Espiritismo espera que cada uma dos teus trabalhadores possa ser aquele que está fazendo o que pode dos talentos que recebeu. Não nos violenta, não quer que nós façamos o que não somos capazes. Nenhum de nós é obrigado a dar daquilo que não tem, mas do que possui. E precisamos ter a clareza plena de que possuímos muito mais do que precisamos. Todos nós. Você que está aí na frente para fazer um tratamento,
Que graça, que felicidade é ter uma casa maravilhosa como esta, em que espíritos saem de outros planos e vêm para cá para te auxiliar. Quantos estão deitados, jazem em leitos, quantos estão nas sarjetas por aí, com muito mais doente do que tu, e não tem ninguém para socorrê-lo. Então nós, quando saímos daqui, incensados pelo amor que recebemos aqui, quando saímos daqui, nimbados, carregados de energias salutares, benfazejas, curadoras, é bênção de Deus. Mas isso precisa ser multiplicado. Com aqueles meus que lá ficaram, com o meu cunhado, com a minha sogra, com meus irmãos, com aqueles que eu encontro no caminho, amanhã com os meus amigos de trabalho. Eu preciso dar testemunho de que eu estou aprendendo com a doutrina dos Espíritos. É isso que pede que nós façamos. E aí, aqui ainda a propósito dos superiores e inferiores, ele diz assim, ó, a propósito do que tem muito e do que tem pouco. Ele diz, faz uma pergunta para aquele que é rico. Que fizeste da riqueza, que nas tuas mãos deve ser um manancial para espalhar a fecundidade ao teu derredor? Disse isso com outras palavras, não é? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. A autoridade aqui que está posto aqui, não é aquele que tem estrela no ombro, não é aquele que tem macarrãozinho no braço, não é aquele que anda no carro fechado, com o braço lá de fora. Isso é pseudo-autoridade. A autoridade que ele diz aqui é aquilo que você já amealhou, o que você já sabe, o que você conhece, que pode servir, que pode ajudar a tantos. Esta é a pergunta daqui. Rico vós sois, e eu acabo de vos dizer que somos, todos nós muito ricos, aquinhoados, abençoados. Só de estarmos aqui, podendo ver, ouvir, interagir com esse que vos fala, não é uma riqueza fantástica? Quantos não podem enxergar? Quantos não podem ouvir? Quantos não podem se locomover até aqui? Então a gente precisa entender que aquilo que o Pai nos dá é ferramenta para que nós possamos trabalhar na seara dele. Trabalhar, como diz ele, a minha messe é grande e poucos são os trabalhadores. Embora estejamos fechando 8 bilhões de encarnados no planeta. Desses 8 bilhões, 3 bilhões, menos de 3, são cristãos. O resto são maioria muçulmana que vai dominar o mundo. Não é porque vai dominar, não é porque eles estão crescendo, criam mais filhos. Eles vão dominar pela inércia dos cristãos. Nós costumamos achar que ser cristão é só eu reverenciar o Pai, gostar de Nossa Senhora, ter meu anjo de guarda e por aí basta. Alguns tantos vêm na casa espírita, outros tantos vão para a igreja evangélica, outros tantos vão para as igrejas católicas, lá fazem o ritual e está resolvido. Por isso é que os outros estão crescendo aos borbotões. Não porque tenham uma doutrina melhor do que a nossa, não porque o Buda, o Alá, sei lá quem é deles lá, ensinou melhor do que Jesus. Mas é que nós pegamos tudo o que aprendemos de Jesus, introjectamos, mas não expandimos. É esse o chamamento da doutrina espírita. Que nós possamos ser vetores de multiplicação. Multiplicação não de talentos que não possuis, é dos talentos que lhe fora dado. Nada será cobrado daquele que não foi dado, mas tudo será cobrado daquele que recebeu. Parece assustador, mas não é esse o objetivo, não é? A gente precisa acordar para a realidade crística que há entre nós. Se uma casa com esta magnitude, com essa capacidade de nos receber neste conforto, estava agora mesmo sentado ali, meu estômago torceu, porque tem um cheirinho lá de baixo, que é uma maravilha. Tudo isto que está posto para nós, precisa de alguma maneira nós agradecermos e voltarmos de maneira a trabalhar alguma coisa. Se quiser trabalhar, tem serviço aí? Tenho certeza que tem. Porque toda casa tem.
Na nossa casa, não é? A gente tem um trabalho de 40 e tantos anos e lá ainda falta trabalhadores. Nós temos uma creche com 135 crianças, essa aí, professores, etc., a prefeitura paga. Temos um asilo com 45 idosos, que é responsabilidade nossa, aí, então a gente tem 40 e tantos funcionários. E é uma luta para receber os convênios, é uma luta para estarmos de portas abertas, é uma luta para podermos dar conta desse trabalho. Mas isso é apenas um trabalho material. A gente se contenta muito mais quando a gente está falando com os pais daquelas crianças. É muito mais, digamos, a gente consegue falar melhor a palavra do Cristo quando estamos falando com os pais. Olha a responsabilidade que lhe fora dado em colocar no mundo essa criatura que nada sabe, mas é um espírito velho, que traz as suas deficiências, que precisa ser educado. Mas, infelizmente, a gente conversa com muitos pais deseducados, que precisariam, antes de mais nada, serem evangelizados. Quando a gente fala ser evangelizado, a gente pensa sempre nas crianças, né? O rapaz disse que tem um QR Code ali para cursos. Quantos estamos aqui hoje? Se você sair daqui com 10 QR Codes, viu, companheiro? Porque nós também temos chamamentos para trabalho, e aí é aquela história, não é? É aquele conto do rapaz que era fazendeiro, que tinha que ir ver os bois, que tinha que tal, e nunca acha tempo, à noite eu estou fazendo pesquisa, enfim, nós somos useiro e vezeiro em acharmos caminhos, tergiversar na verdade do chamamento para o trabalho. Aí vocês devem ter alguns aí pensando, mas que neguinho enjoado, cara. O cara vem falar de coisa, falar de superfeito, vem falar que eu não quero trabalhar. Eu quero. Então, meu irmão, no silêncio da tua decisão, eu aceito ter sido eu o enjoado que vai despertar você para o trabalho. Não tem problema não. É essa a nossa missão. É falar de Jesus, mas falar de Jesus operante. O Jesus que nós da doutrina espírita conhecemos é um Jesus operante, trabalhador, diuturnamente trabalhando. Não tem descanso. Trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite, trabalha na madrugada. Esse é o Jesus que conhecemos. Por isso somos chamados por Ele. Os superiores que estão acima de nós, tanto no plano material quanto no plano espiritual, quisera que no plano material os nossos superiores fossem capazes de entender essa profundidade do que é dando o que recebemos, que é tirando daquilo que possuímos, é que engrandecemos. O banco de Deus é o único banco no mundo que quanto mais você tira de lá, mais você recebe. Abra uma conta poupança lá. Coloque amor e dê amor, vai multiplicar o teu amor. Coloque sentimento, dê sentimentos, seu sentimento vai ser multiplicado. Interessante esse banco, não é? Quanto mais nós depositamos lá, e quanto mais tiramos, mais ele rende. Está diferente das lojas americanas, né? Irmãos, este é o chamamento. Este é o chamamento. Sejamos pródigos, olhemos para dentro de nós mesmos, vamos mentalizar, vamos fazer uma análise do quanto temos recebido. Eu não posso deixar de bater nessa tecla sempre. Quem está com Jesus, quem procura caminhar com Jesus, tem que ser grato por tanto que já recebeu. E ele disse, eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Tremendamente consolador. Está indo, está lá com o Pai. E disse mais, quando pedirdes em meu nome, eu estando lá do lado dele, eu cutuco dele e falo, ó, Deus, esse aí é minha figurinha lá, está pedindo em meu nome, ajuda ele. Nem isso nós sabemos fazer. Todas as vezes em que
pedirdes em meu nome, eu estando lá ao lado do Pai, eu intercederei em favor do teu pedido. Agora, não pede os 6 números da Mega Sena, não, né? Não vai adiantar. Se adiantasse, eu acho que eu já tinha ganhado. Peça para que Deus te dê forças, te dê entendimento, te dê sabedoria para trilhar nesses caminhos difíceis em que todos nós estamos. Não é fácil para ninguém. Nem poderia ser, não merecemos. Nem poderia ser. Estar encarnado é difícil, mas aceitamos, pedimos, imploramos. Se somos 8 bilhões aqui dentro do planeta, deve ter uns outros tantas vezes. Dizem que é 5, 6 vezes do lado de lá. Então tem 40 bilhões aí pululando em volta dessa terrinha insignificante planeta no cosmos. Não é? 32 bilhões de almas e de espíritos doidos aí para pegar do nosso lugar aqui. Aqui está ruim, de lá deve estar pior. Está todo mundo doido para encarnar. E nós, ao recebermos esse prêmio, ao recebermos esta oportunidade, malbaratamos essa oportunidade, deixamos passar fora. Nos embrenhamos nas coisas da matéria, nos tornando cada vez mais inferiores. Atentem para este chamamento. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo. Veja bem que essa lição, Sede Perfeito, está falando só do Cristo, que foi o exemplo mais perfeito de todos que passou por aqui. Não é? Então a gente tem que mirar nele. Não adianta eu mirar no pastor que eu gosto, no padre que eu gosto, naquele que eu... Não adianta. No presidente do centro que eu gosto. É no Cristo. O mais perfeito que encarnou dentre nós. E aí ele diz assim, olha, o superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum desprezas do que lhe estejam submetidos. Quer dizer, quem está abaixo de mim, merece de mim o mesmo respeito que aquele que está no meu plano, igual a mim. Ensina-lhes o espiritismo ou o cristianismo, que ele lhes obedece, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre ele exercia autoridade. Ele está dizendo, o nosso chefe, aquele que hoje tem sobre nós supremacia para nos mandar, ele também está aqui sendo provado. Como é que tu tratas aqueles que são inferiores a você? Qual é o teu entendimento de que vós estáis num posto colocado para ser provas? Ainda é um planeta de provas. Todos nós estamos sendo provados. Provados com a família, né? Que é o primeiro lacinho que faz a prova nossa lá, é a família. Quando a gente põe o pé no laço lá, é igual o passarinho que acha que senta lá no galho da árvore lá que tem cola, né? Tem a visga. Ele acha que vai fazer uma pose e dali não sai mais. É as nossas... Começamos a enredar na família, e aí começamos a ter, né, vem a nossa prole, os filhos, pequenininhos, maravilhosos, começa a crescer nem tanto, vai ficando grandão, mais feinho um pouquinho, mas é nosso, é a provação. Aqui está dizendo que é um mundo de provas e expiações. Todos nós temos problema, todos. Só que alguns entendem que o problema é o cadinho, é o amor, é a grandeza de Deus nos dando a oportunidade de passarmos por esse problema. Nenhuma das dificuldades que nos é posta é impossível de ser transpassada. Nenhuma. A gente, às vezes, porque a gente está, no mais das vezes, espelhando, olhando e enxergando aquilo que não é para nós. Quando nós, de forma consentânea, quando nós deitamos, apagamos a luz, fechamos nossos olhos e vimos o quanto queríamos, mas quanto do que queríamos trabalhamos para conseguir. Pelos caminhos do Cristo. Por caminhos outros, tem cidadão aí que estão aboletados das coisas que aqui ficarão. Nós precisamos nos encher, buscar, fazer uma mala grande de coisas que levaremos.
as propriedades, os tesouros, as joias, as roupas, as marcas, tudo vai ficar aqui e vai virar pó. Tudo. E muito antes que tu esfries, ou que seja consumido, se quiser ser insensado, outros já estarão possuindo daquilo que você tanto brigou para ter. A herança maior que nos compete deixar é aquilo que não pode ser guardado no cofre, é aquilo que não pode ser carregado no alforje, é aquilo que não pode ser botado lá no banco. O nosso grande tesouro, que devemos passar à nossa posteridade, que devemos dar àqueles que caminham conosco, é o nosso exemplo de que estamos tentando a cada dia, o esforço é diário, a ser melhor cristão. É esforço diário. Ninguém aqui está pronto e acabado. Todos nós temos que lutar todo santo dia contra alguma das nossas adversidades. Todos que estão encarnados. Ah, mas você está falando todos? É todos. Se respirar, se tiver consciência das coisas, tem dificuldade em alguma seara. E precisamos mirar naquilo que é possível, dentro do nosso entendimento cristão. Por isso é que Jesus é modelo e guia para todos nós, porque é nele que nós temos que nos espelhar. E ele, sendo o Rei dos Reis, e ele sendo o unigênito do Pai, veio sem nada possuir, e saiu daqui sem nada levar de material. Deixou-nos tudo. Então, quanto que nós estamos aprendendo do desprendimento? Temos que buscar no Evangelho do Cristo. E ele diz mais aqui ainda: se a posição que nós temos, de alguma maneira, pode acarretar para nós sofrimento, reconhecerá, sem dúvida, que você os mereceu. Se Deus é soberanamente justo e bom, você acha que Ele ia dar a alguém aquilo que nós não merecemos? Então você não conhece a magnitude e a grandeza de Deus. Olha esse universo de bilhões de galáxias, bilhões de corpos pululando por aí, nenhum tromba com o outro, choca, etc. Esse Deus que criou isto, que criou lá no microcosmos, as moléculas, os átomos, está tudo funcionando. Ele iria dar a você, só a você, algo que você não merece? Pelo contrário, nós costumamos vir para cá, para o mundo de provas e expiações, com apenas parte do que devemos. A outra parte, como um grande banqueiro que ele perdoa os juros, ele nem cobra, porque se fosse cobrar tudo, não davam conta de pagar. Misericordioso, e é o amor do Pai. Então, se nós estamos passando por prova, provavelmente ela é muito menor. Já houve misericórdia aí, para que nós possamos aqui pagar. Ninguém encarna para fracassar. Isso também é maravilhoso na doutrina. Ninguém encarna para fracassar. Eu estava lendo essa semana a respeito do Jerominho, lá da cadeira que você conheceu, né? Ele foi tendo doenças progressivas e tal. No final, ele estava fazendo palestra num catre, na posição de 45 graus. E ele sorria das dificuldades dele, dizendo que ele era grato ao Pai, porque estava dando a ele a oportunidade de resgatar. E ele sabia que aquela posição, já cego, com dificuldade e tal, era muito menos. A cobrança foi dividido o que ele devia. Em 1000 partes estavam cobrando uma. E nós, quanto é que nós estamos pagando? Essas coisinhas miúdas, corriqueiras, triviais do nosso dia a dia, nos impede de sermos de verdade cristãos. De termos Jesus como meta, como guia para as nossas vidas. E vou finalizar dizendo o seguinte, olha, numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Mas o mais engraçado do pagar
é que, como dizia o Jerominho, Deus não nos cobra na medida do que devemos, porque senão era impossível pagar. Então Ele nos dá a oportunidade de virmos 1, 2, 3, quantas vezes necessárias se fizer. E voltando a Jesus, Ele disse, quando perguntaram para Ele se Ele era rei, não é? Pilatos lá querendo fazer de bonito, pergunta para Ele, tu és rei? Ele disse, tu o dizes. Aí, mas não, perguntou de novo, tu és rei? Ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Olha o Espiritismo aí confirmando isto. Na casa de meu pai tem muitas moradas. O que significa dizer que ele talvez possa até ser rei, mas não nessa terrinha, não é, chinfrinha aqui em que nós estamos. Um espírito da magnitude dele, que tinha vindo com aquela missão, certamente é rei em outros mundos muito mais evoluídos. Nós estamos saindo daquele mundinho de camelos e dromedários, de bichos aí de 7 cabeças, para entrar no mundo de dificuldade, provas, expiações. Dizem que a doutrina fala-nos que estamos entrando em regeneração, mas para isso é 1000 anos, e agora que a gente está vivendo 23 anos do regeneração, as coisas estão começando a fervilhar, a se efervescer. Por isso essas diferenças dizem que já é resultado desta regeneração, e muito mais coisas conseguiremos, não é? Daqui para frente, muito mais a cada um de nós. 1000 anos, nós vivemos 23. Que esses outros 900 e tarará que tem por aí, nós possamos ainda ter a graça de reencarnar aqui mais algumas vezes, para nos purificarmos, né? Nós mais velhos, né? Encarnamos aí no mundo bem mais atrasado. Hoje, os espíritos que estão chegando aqui agora, a gente se surpreende. Emmanuel dizia que para evoluir precisa 2 asas. A asa do saber, do conhecimento, e a asa do amor, do perdão. Os espíritos que estão encarnando aí, vêm com muito saber. Eu tenho um sobrinho que pega meu celular e faz dele coisa que eu não dou conta, não é? Tem 7 anos. Vejam vocês aí nas suas famílias, esses mais novos que estão chegando, têm uma capacidade de entendimento dessas coisas eletroeletrônicas, porque do lado de lá isso já existia há muitos anos, não é? Já transmigraram de mundos outros, onde isso é corriqueiro, trivial, e nós estamos aqui com essa dificuldade, não é? Esses dias eu fui mandar o cara pediu para mandar um endereço para ele, eu mandei a minha cara para o camarada. Ele falou, não, eu te conheço, sei onde você mora, quer que você me mande o endereço de fulano. Coisa simples, né? Mas a gente já, do meio-dia para tarde, tem mais dificuldade. Então, Jesus é o rei, mas não deste mundinho aqui fracassado. Ele está aqui para nos orientar, para nos instruir, com a paciência que é própria dos sábios, né? Milenarmente adquirida, e Ele está dizendo, olha, aproveita esta oportunidade, enquanto estais a caminho, porque de resto, pode ser que uma hora o juiz, não é, resolva de verdade nos condenar a ficar alguns dezenas, talvez centenas de anos estacionados no mundo muito mais difícil do que o planeta nesse momento. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, que a paz do Divino Mestre possa nos amparar, não apenas hoje, mas no transcorrer da nossa vida, para que nós possamos ser de verdade trabalhadores da seara. Boa noite, muito obrigado pela paciência e tolerância. Bom, meus amigos, alerta, nos chama a atenção a mensagem de Jesus que o nosso companheiro veio trazer hoje aqui para nós. Nós precisamos pensar. Então ele falou aqui que o mundo está de cabeça para baixo, mas nós não precisamos ficar assim, né? Ele deu o caminho para nós, fazer a felicidade dos outros para a gente realizar a nossa. Então, nós vamos agradecer ao nosso companheiro Eustáquio por estar aqui conosco nesta noite.
trazendo essas mensagens boas, trazendo esse alerta que a gente deve levar sempre para o travesseiro. Porque dizem que o travesseiro conversa com a gente, né? Relembra as coisas. O que nós estamos fazendo? Ele pediu ele fez algumas perguntas aqui. O que nós estamos fazendo? Só pedindo? Pedindo. Até um petzinho pede comida, pede. Vamos ver o que nós podemos fazer no nosso mundo de hoje, quando tem um monte de gente pedindo as coisas para a gente, pedindo carinho, pedindo amor, pedindo paz, tranquilidade. Então foi muito bom o lembrete que o nosso irmão nos trouxe, e aqui nós pedimos, antes do passe, que Jesus possa abençoá-lo, dando forças, dando saúde e inspiração para mais esclarecimento, levar para todos nós, trazer para todos nós e levar àqueles que precisam. Ele tem um trabalho muito importante de ajuda às pessoas necessitadas, né? Ele falou aqui de abrigo de velhos, falou aqui de tanto socorro que dá às criaturas. Então, muitas vezes nós não podemos fazer um abrigo de velhos, mas nós podemos ajudar o velhinho que sempre bate na nossa porta e que às vezes nós não damos nem a nossa paciência para ele. Né? Que Jesus nos abençoe. Nós vamos agora ao pedido do passe. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento até o alto, refletindo sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que podemos ser, que podemos melhorar. Lembrando do Mestre Jesus, que Ele nos traz tudo o que necessitamos, através da sua luz, dos seus ensinamentos. Mestre Jesus, de onde o Senhor estiver, que o teu amor possa nos alcançar, afastando de nós todo perigo, permitindo-nos conquistar os nossos objetivos, os nossos desejos, trabalhando para nós mesmos e para o próximo também, fazendo valer a pena todos os seus ensinamentos. Que a tua luz possa nos alcançar, nos amparar, iluminar os nossos caminhos. Que essa luz, Mestre Jesus, possa chegar até as nossas águas, trazendo o remédio que necessitamos, o calmante, o fortificante, que trata não só a nossa matéria, como a nossa mente. Que possamos fazer o uso e sentir a melhoria, com a nossa vontade de melhorar, com a nossa vontade de crescer, de ficar bem. E que assim seja, que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que Jesus possa acompanhar a todos.